Olha só, foi criada uma zona de paz na região do Caribe. 5 países da América Latina se aliaram à Venezuela contra ações militares dos Estados Unidos. Precisa dizer quem está no grupo em apoio a Nicolás Maduro? Vamos a essa e outras atualizações com o correspondente internacional Ivan Kleber. E vale destacar também a ligação cada vez mais umbilical entre Venezuela e China. A gente vai entender agora toda essa história com o nosso querido correspondente internacional. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial à nossa querida audiência aqui do Jornal da Tarde. Isso mesmo, a Venezuela articula a criação da Zona de Paz, que é nada mais do que recuperar um documento da CELAC de 2014. Geisiane, quais são os países aí que formariam, né, esse grupo encabeçado pela Venezuela da Zona da Paz? Obviamente que o Brasil não poderia faltar, não é mesmo? E além do Brasil, Nicarágua, Honduras, Colômbia e México. Esses 5 países ontem participaram de uma reunião no Ministério das Relações Exteriores da Venezuela. Inclusive, o embaixador do Brasil na Venezuela estava presente nesta reunião, onde a Venezuela então tenta articular aí, de alguma maneira, essa aliança, como podemos ver aí na fotografia que a direção do jornal disponibilizou. Isso significa, Geisiane, que basicamente quem estava nessa reunião é o que resta do Foro de São Paulo na América do Sul. Nós temos a notícia que o Peru está se distanciando do Foro de São Paulo, a gente trouxe isso aqui ontem, outros países também, Paraguai, Argentina já declararam apoio à iniciativa americana, o Equador. Notícia de agora à tarde, Geisiane, o Parlamento do Panamá também começa a articular aí para declarar Nicolás Maduro e o Cartel dos Soles como um grupo terrorista. Então, o que sobrou de efetivo aí do Foro de São Paulo está nesta fotografia. Agora, o Brasil, nesse contexto, né, reunido aí com Honduras, México, Colômbia e Nicarágua. E por que eu deixei a Nicarágua por último? Foi proposital. A Nicarágua talvez hoje seja o país onde mais se perseguem cristãos, evangélicos, católicos, e o Brasil é um país extremamente cristão, né? Onde que está o governo brasileiro diante desta situação, né? É muito lamentável tudo isso. Agora, nós também temos uma informação importantíssima, Geisiane, de 30, 40 minutos atrás. O secretário de Estado, Marco Rubio, dos Estados Unidos, está reunido na tarde desta sexta-feira com o almirante Alvin Huxley. Aí também nós temos a foto, muito obrigado à direção do Jornal da Oeste, que prontamente atendeu aí, em tão pouco tempo conseguiu disponibilizar essas imagens, são de agora a pouco, agora à tarde. E Geisiane, quando o mundo político encontra o mundo militar, como podemos ver aí nesse registro, é porque de fato as coisas estão acontecendo, as movimentações estão acontecendo, e nós podemos presumir que o Marco Rubio foi conversar com o almirante para ser atualizado ali de como andam os preparativos militares dos Estados Unidos. Eu humildemente aqui digo à audiência da Oeste, essa é uma das notícias mais importantes da semana neste contexto da crise atual entre Estados Unidos e Venezuela. Não é à toa que hoje, também nesta sexta-feira, dia 29, o Nicolás Maduro, lá na Venezuela, convocou de novo uma mobilização para tentar alistar ali os milicianos que façam a defesa da soberania do país. Ao final de semana passado foi um fracasso, ele tenta alistar pelo menos 4,5 milhões de milicianos, o número está bem longe disso, então foi lançada uma nova campanha na tarde dessa sexta-feira, que vai até domingo. Dificilmente o Nicolás Maduro vai atingir essa meta. Então, nesse contexto todo, nós temos essas imagens chegando aí, então, lá da Venezuela, do alistamento dos milicianos, e do outro lado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, visitando o almirante Alvin Huxley. Qual é importante? Quem é o Alvin Huxley nesse contexto todo? Se eventualmente os Estados Unidos lançarem uma operação militar contra a Venezuela, será ele o comandante dessas operações. Ele é o responsável pelo SOUTHCOM, por todo o aparato militar dos Estados Unidos relacionado à América do Sul, América Latina e Caribe. Portanto, é por isso que eu ressalto a importância desta reunião. Falando em reunião, na tarde desta quinta-feira tivemos uma conversa telefônica entre
o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, e Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, e mais, membro do escritório do Partido Comunista Chinês, e o Wang Yi declarou que as relações entre Brasil e China nunca estiveram tão bem quanto estão agora. Uma curiosidade, Geisiane, o Mauro Vieira conversou com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela na quarta-feira e ontem com o ministro da China. Nós trouxemos essa notícia ontem. Olha o triângulo se fechando e o Brasil definitivamente tomando uma posição do lado da Venezuela nessas tensões recentes com os Estados Unidos. Geisiane? Serrão, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. E olha só, Serrão, a China dando aí essa declaração, mas ao mesmo tempo ela faz negociações com os Estados Unidos, não é boba nem nada, está usando, na verdade, o Brasil como um belo e grande quintal, e o Brasil se isolando dentro de um grupo que já é isolado, né? Mas quero que você faça a sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Ivan Kleber, ali a Wang Yi só escreveu errado, né? Em vez de conversar, o verbo certo seria dar ordens, né? Que o Brasil já é um protetorado chinês. Isso aqui virou brincadeira total. O governo Lula atende tudo que camarada Xi Jinping manda, né? Então a gente já sabe aqui que entre Xi Jinping e Xi Jinpinga a relação está maravilhosa, a China mandando, dando as cartas por aqui, e isso cada vez mais vai provocando uma certa reação americana. E aquilo que a gente tem falado todo dia, até agora não tivemos a declaração formal de Lula pedindo um apoio, dando aquele apoio solidário a Nicolás Maduro da Venezuela. Provavelmente esse apoio não venha, né? Antes até, talvez a ação americana na Venezuela venha antes da conversa fiada do Lula, né? Pode ser, Serrão. Como eu disse, ele não deu a declaração, mas o seu governo vem dando apoio. É muito grave, Serrão, que o Brasil faça parte dessa iniciativa venezuelana, da Zona de Paz. Repito aqui, vou bater nessa tecla, olha o nome dos países que estão ali, com todo o respeito à população desses países, mas olha o grupo: Nicarágua, Honduras, Colômbia, México, toda a esquerda da América Latina, obviamente com Venezuela e Brasil. É muito sério isso. O Brasil, que deveria ser o líder da América Latina, né, pela sua importância, pelo seu tamanho, pela sua história, é o líder de fato da região, mas vai perdendo espaço, como disse a Geisiane, vai ficando isolado não só no contexto mundial, mas também no contexto da América do Sul. E olha, esse grupo, essa zona de paz, ela é apoiada pela Rússia, que hoje à tarde, através de uma porta-voz, a Maria Markova, ela dizia que a Rússia apoia o povo venezuelano na defesa de sua soberania. Olha a palavra soberania aparecendo aí novamente. Pena que essa soberania não vale lá para a questão da Ucrânia, nesse sentido da Rússia, né? Então a Rússia declara o seu apoio e mais uma vez o Brasil se coloca do lado desse grupo. Agora fica um questionamento àqueles que apoiaram esse governo em 2022, a gente não pode esquecer disso. Não podíamos dizer de que lado da geopolítica o Lula estava se colocando. Tá aí, recebendo flores, né, a Janja recebendo flores de Vladimir Putin, e agora do lado da Nicarágua, Honduras, principalmente da Nicarágua. Desculpa bater nessa tecla, mas é muito importante, a gente está sempre denunciando o que está acontecendo, a perseguição religiosa que acontece lá na Nicarágua. O quadro vai se desenhando e, Serrão, você foi muito feliz. Eu acho que a palavra conversar realmente não era correta, você foi certeiro. O Mauro Vieira foi tomar ali anotações do que ele precisa fazer, quais serão os próximos passos. É uma pena, nós como brasileiros não gostaríamos de ter que fazer essa análise, né, dessa submissão do Brasil à China, mais do que a China, Serrão, ao Partido Comunista Chinês. Eu disse aqui, o Wang Yi é um dos principais membros ali importantes do alto escalão do Partido Comunista Chinês, do PCC chinês. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.